Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 29 do livro No Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. No último estudo eu me equivoquei em relação à numeração e falei que era o estudo de número 29. No entanto, o último estudo foi de número 28. Hoje, sim, o estudo de número 29, nós prosseguiremos a análise do capítulo de número 11, que ainda tem o título, que já estamos estudando há algum tempo, de sexo, que fala justamente das problemáticas das questões sexuais na Terra, e André Luiz e sua equipe está assistindo uma palestra de um indivíduo que está ensinando a todos nós as necessidades que existem para que nós possamos equilibrar essa força e entender como funciona no mundo espiritual o uso da força da energia sexual, que está vinculada à criação. Então, nós vimos no último estudo que, apesar da importância da ciência e dos seus avanços para se compreender as problemáticas do corpo e da mente, é necessário ir à origem, que é o espírito, a alma, para se entender e se realizar o processo individual de cura, onde o espírito enfrenta a sua própria consciência e passa, então, a entender e compreender, ao mesmo tempo, as suas necessidades de evolução. Ele diz que é inegável esse auxílio externo, mas, como escravos das perturbações no campo sensorial, somente seremos libertados se focarmos na cura da alma, na origem, dilatando o entendimento, compreendendo os sofrimentos alheios e as próprias dificuldades, aplicando o conceito que nós vimos de amai-vos uns aos outros, tanto na doutrinação daqueles que precisam ouvir e precisam compreender, como na alma de cada um de nós, direcionando as melhores energias cerebrais com os melhores sentimentos do coração. Vejam que o palestrante quer unir a razão com a emoção, o coração com a inteligência, a fim de que não desenvolvamos apenas uma asa desse pássaro, mas sim as duas asas que permitirão
um voo mais alto na direção do Criador. E assim finalizou a palestra esse espírito, demonstrando a André Luiz a importância de estudarmos, sim, de buscarmos a ciência, mas principalmente buscarmos a alma, os sentimentos nobres da alma. Todos se admiraram, portanto, com aquela palestra e a palavra dele fascinou André Luiz. As noções que ele apresentou da sexologia eram novas para ele, porque até então a ciência somente enxergava a função sexual para a reprodução como uma função vinculada ao corpo físico tão somente, sem levar em consideração a alma e as suas necessidades, as suas viciações, as suas problemáticas. Não eram repetições de compêndios descritivos, ou seja, aquele palestrante não repetiu apenas o que está previsto nos livros da medicina. Não era fruto apenas da observação fria dos cientistas, dos escritores, preocupados mais em usar palavreado complexo, que ele diz aqui de palavras balofas, ou seja, para dar um efeito intelectual. O palestrante falava de uma maneira simples e era a primeira vez que André Luiz percebia isso, porque é acostumado com as preleções científicas da Terra. Nasciam do verbo inflamado de amor fraternal de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos ainda frágeis e menos felizes. Então aquele palestrante era um trabalhador, preocupado com a fraternidade, preocupado com o outro, com o avanço daqueles caídos, mais frágeis, menos felizes, que somos todos nós. Por isso a sua palestra era fraterna, porque ele não tinha nenhuma preocupação de destacar-se pessoalmente, nenhuma intenção de se vangloriar pelo seu conhecimento, mas tão somente de esclarecer, de orientar os caídos. Fizera-se em torno, então, uma movimentação, e André Luiz compreendeu que aqueles que estavam ali presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema sexo, todas as questões sexuais trazidas por aquele orientador. Várias indagações então foram feitas, com respostas preciosas, elucidações e explicações edificantes. Nos diz André Luiz então que o inquérito educativo continuava proveitoso, quando um companheiro levantou uma questão que atiçou a curiosidade de André Luiz. Ele diz: venerável instrutor, nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados em número considerável esposaram os princípios freudianos como bases de investigação dos distúrbios da alma. Então ele está se referindo ao que todo psicólogo e psiquiatra já sabe e trabalha há muitos anos, que são os conceitos de Freud em relação à sexualidade, tendo, portanto, no sexo todas as origens dos males da mente, segundo Freud. Os distúrbios da alma, então, estariam relacionados, pelos princípios freudianos, como as problemáticas sexuais. Para o grande médico austríaco, portanto, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Para Freud, quase todas as problemáticas derivam do sexo. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo às teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, de se autovalorizarem, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Então, os seguidores de Freud modificaram um pouco a sua visão, porque ele chegava a afirmar que as próprias crianças já tinham, nas alucinações eróticas, as problemáticas do sexo, direcionando então o pensamento para a autovalorização, que todo homem, toda mulher quer ser valorizados e por isso
mantém impulsos primitivistas na área sexual. Não deixa de ser verdade, porque nós sabemos que os espíritos nos ensinam que todo mal deriva do orgulho e do egoísmo. Portanto, toda mazela derivada da vaidade derivará também desse orgulho e desse egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade e que derivam delas todas as problemáticas que vivenciamos. Portanto, aqueles que querem se autovalorizar, se dar uma importância excessiva, vão manter impulsos primitivistas de dominação pelo sexo, pela sedução, pela dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram a seu turno que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. Então vejam que quem fez a pergunta para o palestrante falou de duas teorias, a de Freud e a de outros pensadores, que nós seríamos resultado do acúmulo de experiências de raça. O palestrante então fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava e prosseguiu. Aliás, quem fez a pergunta fez uma pausa e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso da carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Então, eles estão do lado de lá. É uma palestra sendo realizada no mundo espiritual. E quem está fazendo a pergunta diz: a ciência não aceita a nossa vivência aqui, do plano espiritual, ainda. É motivo de discussão, é motivo de deixar os cientistas desconcertados com o tema espiritualidade. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? Basicamente, quem está fazendo a pergunta, então, está pedindo uma orientação para o palestrante de como agir e, principalmente, de como transmitir a ideia para nós encarnados acerca dessa problemática da sexualidade. Vejamos o que responde o instrutor. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. Então ele repetiu a introdução da pergunta que foi feita, falando da teoria de Freud, que imputa ao sexo todas as problemáticas, e duas correntes dos seus seguidores, que mudaram um pouco esse entendimento. A primeira corrente estuda o anseio congênito da criatura. Então, a primeira corrente que vai se diferenciar do entendimento inicial de Freud é a que trata dessa autovalorização que a gente falou agora há pouco. A criatura tem um anseio congênito. Dentro dela própria, ela tem um desejo de valorização. Todos nós teríamos um desejo de sermos valorizados, no que se refere ao relevo pessoal. Enquanto a segunda teoria proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior, que tortura o homem terrestre, mas aparentemente feliz. Então vejam, primeira teoria é de Freud, que imputa ao sexo todas as problemáticas. Segunda teoria, que deriva dele, é que, na verdade, haverá grupos que derivarão seus desequilíbrios do anseio pessoal, de satisfação pessoal. E a terceira doutrina, a terceira teoria, vai dizer que, além do interesse individual, o indivíduo também traz o impulso da vida superior, e isso faz ele sofrer também. Vejamos qual o entendimento do palestrante sobre essas três teorias.
a teoria principal de Freud e as duas teorias que derivaram dela. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Tá repetindo, já falou isso aqui 4 vezes agora, né? Freud coloca no sexo a origem de todas as problemáticas de personalidade. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Então, a maioria dos seguidores de Freud vão além da questão sexual. Vai dizer que o indivíduo também almeja poder e ideia de ser superior aos demais. Por isso, a ideia de autovalorização. O ser se coloca num pedestal acima dos outros e, por isso, se considera superior. Diremos, por nossa vez, que as 3 escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Então vejam que Freud acertou em muitas das suas visões e colocações. E as doutrinas que se seguiram também acertaram, têm a sua parcela de razão, mas todas elas ignoram o fenômeno da reencarnação. E assim, a resposta fica incompleta para todas as problemáticas. Já dizia Kardec que somente podemos aceitar as teorias que respondem todas as hipóteses. Se uma teoria não responde uma hipótese sequer, apesar de responder todas as outras, ela não pode ser adotada. A teoria que merece ser adotada é a teoria que explica todas as hipóteses. Então, a teoria de Freud não pode ser totalmente adotada. Deve ser compreendida pelo contexto da época, pelo conhecimento do cientista, pelo avanço da ciência e pelo conhecimento da vida espiritual. Hoje, nós temos o conhecimento, pela doutrina espírita, da reencarnação, como funciona o mecanismo divino da sua lei de justiça, aplicando a reencarnação como medida expiatória e como medida essencial à evolução. Somente evoluímos com a reencarnação. Então, inicia a resposta o nobre instrutor dizendo que devemos ir além da teoria de Freud, que imputa ao sexo todas as problemáticas da personalidade, e enxergar a reencarnação como um fator que influencia nessa personalidade. Se esse indivíduo trará problemas na área sexual, isso não confirma a teoria de Freud, apesar de concordar parcialmente com ela. O problema vai estar vinculado sim ao sexo, porém às suas vivências de outras encarnações. Ele diz: representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Olha que figura interessante para a gente analisar. A teoria de Freud e de seus seguidores, portanto, seria como uma casa bonita, uma casa que representa os princípios científicos, mas é uma casa sem telhado, porque falta a lógica. E realmente, se você imputa todos os problemas ao sexo, como explicar as problemáticas da personalidade em crianças? E aí ele tenta explicar, dizendo que a criança se atrai sexualmente à própria mãe, e outras explicações que fogem à lógica. Não, a resposta não está aí. A resposta está na reencarnação. Falta então o telhado da lógica para muitas das teorias terrenas. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo. Apesar de, sim, estar presente em quase todas as problemáticas do mundo atual, porque nós ainda somos muito primitivos, e uma das tendências mais fortes no ser primitivo é a tendência sexual. Então, apesar dela estar muito presente, não significa que ela está na origem de todos os problemas, como afirmava Freud. Não podemos afirmar que tudo constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. Então ele está indo além da teoria de Freud para também dizer que as duas teorias seguintes também se equivocaram. Não é só no sexo, nem nas aspirações superiores, nem no desejo de importância, de autovalorização.
Elas acertam, sim, em muitos casos. Identificam nos indivíduos essas problemáticas sexuais, de superioridade, de aspiração superior para se colocar acima dos outros. Mas essas teorias não estão completas. Ele diz: chegados à compreensão de agora, com a doutrina espírita, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. E aí a gente vai trabalhar novamente o conceito da energia sexual como força criativa, criadora. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência. E todos somos depositários de faculdades criadoras. O palestrante vai voltar ao tema, demonstrando que a força sexual no homem, herdeiro de Deus, é uma força de criação. Ela existe para criar. Por isso, aqueles que precisam sublimar o sexo precisam criar, seja na arte, seja na música, que é uma forma de arte, seja no estudo, seja na profissão. Precisam sublimar a energia sexual através da criação, da criatividade. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, deixa eu ver se eu consigo essa definição aqui. Heliotropismo, tendência que tem geralmente as plantas para dirigirem a haste, as folhas e as flores para o sol. Então, o vegetal, com o heliotropismo, que é essa ação de buscar a luz do sol, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. Pirilampo é um gênero de inseto, o vagalume. Então, o vagalume brilha na sombra, piscando, buscando perpetuar-se também. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. O batráquio, que é uma espécie de vertebrado, os anfíbios, Então, aqueles que estão nos lagos, no charco do pântano, os primeiros anfíbios, eles também já começam a sentir essas vibrações de amor e de paternidade. Então, ele está dando uma resposta, começando lá na origem, no reino vegetal, no reino animal. Ele prossegue: as aves minúsculas viajam longas distâncias colhendo material para tecer um ninho. E aí nós podemos já perceber que ele está usando a imagem da energia criadora do sexo nos animais. Quando a ave viaja longas distâncias para construir o seu ninho, pegando material, ela está usando a energia criadora. Ele vai chegar nos homens, vamos ver. A fera esquece a índole selvagínea ao lamber com ternura um filho recém-nascido. O filhote da leoa não é trucidado por ela, mas sim ela manifesta carinho através das lambidas nos seus filhotes. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Então, como eu falei agora há pouco, Freud se confundiu ao pensar que tudo tem origem no sexo, porque o nosso planeta tem essa problemática muito presente. De fato, ele diz aí, mais da metade dos milhões de encarnados. Hoje a gente já fala em bilhões, Então vejam, mais da metade tem problema na área sexual. Veja como é um problema presente. Mente fixa no movimento instintivo do sexo, do qual se derivam os distúrbios nervosos da personalidade. Constituem esses espíritos compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos, na infância do conhecimento,
que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Então vejam que ele deu a resposta indo lá nos animais, que os animais, na sua simplicidade, ainda sem a individualidade, ainda sem o livre-arbítrio, eles usam da energia criadora, não somente no sexo. Apesar de usarem e realizarem o ato para a reprodução, direcionam de outras formas, na construção dos ninhos, no carinho da mãe com seus filhotes. E aí ele diz que o homem, mais da metade dos milhões de encarnados, hoje bilhões, utiliza somente do sexo, está focado apenas na energia sexual como criação. A fonte criadora, o recurso criador é meramente sexual, a grande maioria dos encarnados. E aí ele ainda vai dizer que essa grande maioria são irmãos atrasados na evolução, que nós não estejamos integrados a esse grupo, não é? Que nós já enxerguemos a energia sexual não somente como força criadora exclusiva e que tudo orbita ao redor do sexo, da energia sexual. Quantos que nós conhecemos vivem para o sexo? Eu conheço várias pessoas. Vários amigos, parentes, alguns parentes, colegas, que vivem somente a energia sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário. Então, olha o risco, olha o alerta que ele está dando. Não basta ter razão, não basta ser uma pessoa que vive numa civilização, um indivíduo, portanto, criado por Deus. Porque muitos que têm a razão, que têm o raciocínio acima do instinto, também se equivocam, porque são prepotentes. Tem capricho autoritário. Tudo tem que ser do jeito dele, do jeito dela. Capricho autoritário. Impõe aos outros os seus caprichos. Tem que ser do meu jeito e ponto final. Prepotência. Mesmo com a razão, mesmo vencendo o instinto, continuam vinculados ao erro pela prepotência. Famintas de evidência e realce. Percebam que ele está falando das teorias que nós trabalhamos. A primeira, de Freud, tudo orbita no sexo. Existem seres que tudo é sexo, tudo é energia sexual. Vivem para e pela energia sexual. Outros não dão tanta importância ao sexo, mas dão importância à prepotência, à autovalorização. Então é a primeira teoria derivada da teoria de Freud. Ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. É um alerta para nós todos, hein? Muitos podem dizer, eu já venci isso. Minha vida não orbita em torno do sexo somente. Eu tenho razão, eu raciocínio. Eu raciocino. Perfeito, que bom. Mas analisa também se você está nesse segundo grupo, que já tem a razão, já não deixa o instinto dominar, que não vive pelo e para o sexo, porém, tudo tem que ser do jeito da pessoa. Tem prepotência, tem necessidade de auto-realce, tem que se destacar em tudo, tem que ser o centro das atenções. Muitas vezes, vinculados a trabalhos nobres, se perdem, porque se vinculam a esse grupo, que já se desvinculou da energia sexual exclusivista, porém, está preso à necessidade de autoafirmação, de superioridade perante os demais. Ele vai falar então agora do terceiro grupo, certamente vinculado à terceira teoria. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência,
não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico, entre parênteses, sexo, ou na evidência pessoal, entre parênteses, a autoafirmação. Então, olha que interessante o que esse espírito realizou em termos de resposta para falar da teoria de Freud e das que derivaram dessa teoria. Ele está demonstrando para nós todos que no mundo existem os 3 grupos: os que vivem pelo instinto e, portanto, pela energia sexual, os que já superaram a energia sexual para priorizar a razão, porém se prendem à prepotência, e um pequeno grupo que já venceu o instinto sexual, já venceu a necessidade de autoafirmação e de prepotência e habita a superconsciência, integrado ao divino, possuindo alegria não pelo exercício do prazer sexual, nem pelo prazer da evidência pessoal, mas porque estão integrados com o divino. É um pequeno grupo. Devemos buscar integrar esse grupo, de utilizar a energia sexual para a procriação, para a reprodução, para o prazer com o seu parceiro ou parceira no casamento, na união verdadeira de amor, e nos libertarmos também dessa necessidade de tudo ser do nosso jeito, de impor aos outros os nossos caprichos. Temos que buscar esse terceiro grupo da superconsciência, vencendo os instintos e vencendo a nós mesmos, para, com humildade, aceitar as ideias dos outros, o jeito dos outros, e não impor somente as nossas visões. Ele prossegue descrevendo esse pequeno grupo. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Um dia nós todos viveremos assim, com ideais superiores. Não queremos enriquecer, não queremos comprar 2, 3, 4, 5 carros, 2, 3, 4, 5 casas, não queremos comprar roupas de grife para exibir para os outros, para causar inveja nos outros. Temos altos ideais na vida, ideais superiores. Um dia todos nós teremos. Os ideais não serão esses da terra. Casar com alguém bonito para exibir como um troféu. Casar com alguém que nos atrai simplesmente pelo prazer sexual. Buscar as coisas da terra para humilhar os outros. Nós teremos ideais superiores. Ser uma pessoa melhor, perdoar a quem nos ofende, evoluir, buscar participar ativamente da transição planetária. Isso tudo são ideais superiores. Um pequeno grupo na Terra que vive por esses ideais. Sentem-se no limiar de esferas divinas. Olha só como a gente está distante, hein? A gente tem talvez um pouquinho, alguns momentos em que nós sintonizamos com essas esferas. Mas esse pequeno grupo está em constante ligação com as esferas divinas. Já desde a estrada nevoenta da carne, a maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca, desajustado, entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Então, ele está dizendo que esse pequeno grupo, desde a sua caminhada na carne, enquanto encarnados, portanto, buscam esses ideais superiores, ainda que fiquem estacionados nessa estrada noturna, cheia de neblina, com as promessas do amanhecer. Para esses, ou seja, para esse pequeno grupo de idealizações superiores, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados, pela oportunidade ou pelas oportunidades que oferecem aos propósitos do bem. Então vejam,
A gente não está dizendo aqui que você deve abdicar do sexo, abdicar da autovalorização, abandonar as vantagens que você tenha aqui na Terra. Não é isso. O grupo maduro, o grupo que tem ideais superiores, o grupo que busca sintonizar com o divino, ele sabe da importância dessas energias. Da importância da energia sexual, da importância de se autovalorizar e buscar condições melhores na Terra, e da importância de possuir alguns bens terrenos vinculados ao imediatismo. São fases, são oportunidades. A questão não é possuir, é como você utiliza. Por isso que os espíritos nos ensinam. O mal não está em ser rico, mas como você usa a riqueza. Então, a energia sexual, as vantagens do imediatismo, a importância que se dá a si mesmo, deve ser direcionada para o bem. Bem fazer, bem utilizar. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Então vejam, o pequeno grupo sabe bem utilizar essas energias, porque eles têm ideais superiores. Uma nova luz brilha dentro deles. E aí ele vai dar os exemplos. Como esses grupos, como esse pequeno grupo age. Primeiro, converte a razão particularista em entendimento universal. Então, como que a gente analisa? Será que eu faço parte desse grupo ou do outro? É só analisar como você enxerga a humanidade. Você enxerga a sua existência com uma necessidade de se destacar, de ganhar dinheiro acima de qualquer coisa, de passar por cima dos outros para conseguir posições sociais. Aí você já consegue perceber que você não está nesse pequeno grupo aqui que ele está descrevendo. Porque esse pequeno grupo substituiu a razão particularista pelo entendimento universal. Esse pequeno grupo não pensa primeiro neles mesmos e depois no outro. Pensa no bem-estar do outro primeiro. Entende que a humanidade inteira é a família universal. Então não tem mais ideais egoístas. Onde primeiro meu pirão, não é assim que fala na Bahia, no Nordeste? Meu pirão primeiro, não é assim? Ou seja, os outros que se virem, eu vou garantir o meu. Quantos pensam assim? Ainda não estão vinculados ao entendimento universal. Outra característica desse grupo: cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Sublimação de sentimento. Quando alguém desencarna, você tem empatia pela mãe que fica? Pela família que sofre? Ou você pensa, é mais um, antes ele do que eu? Não é assim que dizem? Isso é alguém que não sublimou o sentimento. É alguém que não se compadece com o morador de rua, que está jogado na calçada, ainda que viciado em drogas. É um doente que merece nossa empatia. Então esse pequeno grupo sublimou sentimentos, tem empatia, sofre quando vê outro sofrer. Outra característica: pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. Olha que beleza, hein? Quem ainda não sente isso, um dia vai sentir, hein? Pressentir Deus e almejar se ligar a Ele, se conectar com Ele. A nossa caminhada evolutiva não é um retorno ao Pai? Então nós teremos a fase de começar a sentir Ele. Nessa caminhada de retorno a Ele, nós vamos, em algum momento, já sentimos hoje, né? Já começamos a sentir o Criador. Pressentir o Criador, a sua energia.
Entender que estamos todos mergulhados na energia do Pai. Não como na visão panteísta, porém na visão universal de que Deus está em tudo. E além de pressentir Deus, ter essa vontade de se ligar com Ele, se conectar com o divino. São homens e mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. Com esse final de resposta, a gente percebe que nenhum de nós está nesse grupo. Esse grupo é de quem está quase anjo. Quem já venceu todas essas energias de egoísmo, de separação, e busca a Deus nos pequenos atos de cada dia, no pensamento, onde ninguém está vendo, ninguém encarnado está vendo. Mesmo em pensamento, reserva uma atitude enobrecedora. Estão próximos da angelitude, são candidatos à angelitude. Então nós vimos aí os 3 grupos, vinculados às 3 teorias de Freud e de seus seguidores em relação à energia sexual. Mas ele ainda diz, de um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras. Então por que ele deu toda essa resposta, falando de gente que é egoísta ainda, gente que não sublimou, gente que está vinculada ao destaque? Por que ele falou das teorias todas de Freud, dos seus seguidores? Porque ele está falando das faculdades criadoras. E como eu disse no início do estudo de hoje, a energia sexual é uma energia criadora. Tudo isso que a gente falou hoje aqui está vinculado às faculdades criadoras, desde o animal, aliás, desde o vegetal, quando busca o sol, o animal, quando faz carinho nos seus filhotes, o homem, quando sublima a energia sexual. E quando cria, sem se preocupar consigo mesmo, eles todos estão se utilizando das faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Por isso, essa ideia de que energia sexual é energia criadora. Todo ser é impulsionado a criar, na organização, conservação e extensão do universo. Somos co-criadores. Podereis fazer o que eu faço e muito mais, nos disse Jesus, porque todos colaboramos pela conservação, pela extensão, pela realização do universo. Ou vocês acham que ser herdeiro de Deus é qualquer coisa? Herdeiro de Deus não é pouca coisa, não. Deus nos conferiu um poder que nós não temos ideia ainda. Ignoramos esse poder, mas estamos pouco a pouco despertando para ele, que é o poder criativo. Nós temos um poder de criar. Hoje nós criamos com as mãos, no mundo físico, mas criamos também com a mente, com o pensamento, com a vontade. E a vontade vai nos levar a figuras poderosas de criação no futuro. Depois dessa resposta, então, o instrutor, fez uma expressão fisionômica, imprimindo longa pausa à preleção, e acrescentou ainda, bem-humorado: muita vez as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Então, ele está dizendo simplesmente das escolhas feitas pela humanidade, escolhas pelo mal, que acarretam em expiações. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador
que nos é próprio. Então vejam, herdeiros de Deus, temos um poder próprio, todos nós, que é um poder criador. E mesmo os que erram, mesmo os que escolhem o mal, estão se utilizando desse poder. O poder criador não é somente para o bem. Você tem livre-arbítrio de usar o seu poder criador para o erro. Mesmo os que se desviam do caminho estão se utilizando do poder criador. A mudança de chavinha é quando nós decidirmos parar de usar o poder criador para o mal e criarmos somente para o bem. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. O que ele está dizendo? Que toda experiência, por mais ruim que seja, vale como experiência. O ideal é não errar. O ideal é não cair. É não ter que reorganizar as nossas vivências pela reencarnação. Mas, ainda que caiamos, ainda que tenhamos que passar por todo um processo reparador e expiatório, vale como experiência. O melhor caminho é o caminho direto, que é o caminho que Jesus fez. Seguiu direto, foi criado simples e ignorante e só acertou, só escolheu o bem. Esse é o melhor caminho, o mais rápido, para chegar à angelitude, para chegar à perfeição relativa. Mas a maioria de nós, e eu incluo nós nessa palavra porque estamos num mundo que é característica de quem errou. O nosso mundo é característico de quem caiu. Porque é um mundo de expiações e provas. Espíritos como Cristo passam por mundos de provas e expiações apenas pelo primeiro aspecto, de provação. Não precisa expiar, porque não escolheu o mal. Mas vai ser provado, vai provar que adquiriu virtudes no mundo de expiações e provas. Mas nós, além de termos que provar, precisamos expiar também. A vantagem, o lado bom, é que serviu de experiência para nós. Quando a gente chegar no nível do Cristo, e ele, por consequência, vai estar muito mais adiantado do que nós vamos olhar para trás e falar, demorei, mas pelo menos tive experiências. Muitas não foram agradáveis, mas foram experiências que vão nos dar ainda maior vontade de querer o bem, porque nós vamos ter experimentado a dor. Com a experiência, portanto, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Olha como a lei divina é linda e perfeita, porque inclui os caídos. Inclui aqueles a quem Cristo se dirigiu quando veio até nós. Os caídos do mundo. Os que estavam no mau caminho. Foram os que seguiam Jesus, foram os que foram auxiliados por Jesus, diretamente. Prostitutas, malfeitores, viciados, doentes do corpo e da alma, foram aqueles a que Jesus se dirigiu desde o momento em que reencarnou. Então, nessa caminhada de retorno a Deus, vamos angariando experiências, felizes ou infelizes, conforme as nossas decisões. E aí nós começamos a enxergar a beleza da lei divina. Começamos a entender como funciona o mecanismo divino da criação, da evolução. Porque sem esse entendimento, você não consegue, por consequência, entender o porquê das dores do mundo. O porquê uma criança desencarna com câncer aos 3 anos de idade, com 1 ano de idade, com alguns meses de idade.
sem a reencarnação, sem esse entendimento das sucessivas reencarnações a que nós todos nos sujeitamos por escolhas feitas no passado, não é possível explicar essas dores do mundo aparentemente inexplicáveis. Concluímos deste modo que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação. Ele volta, né? Ele falou isso lá no início e agora repete. Apesar dos avanços de Freud e seus seguidores, falta incluir o fenômeno reencarnação para se explicar todas as problemáticas da personalidade. A chave da reencarnação, portanto, soluciona integralmente as questões da alma. Só a reencarnação explica. Como você vai explicar para uma mãe que perdeu seu filho jovem, num acidente violento, que ele não teve culpa nenhuma? Como que vai explicar para ela esse fato? Vontade de Deus somente? Porque Deus quis. Tá. Porque Deus quis. Não questione os mistérios do divino. Não pergunte por quê. Para a gente que não passou, a gente até aceita. Mas para uma mãe que vê o seu filho desencarnar jovem, impor a ela que aceite a vontade divina sem questionar, muitas vezes é doloroso e faz essa pessoa questionar. Natural. Então veio o Espiritismo e diz, não é porque Deus quis. Quem quis, na verdade, foi o próprio indivíduo ao tomar decisões equivocadas, surgindo a necessidade da reparação. Ele reparou dessa forma. Inclusive, agora está bem, porque se reparou de forma violenta, muitas vezes no acidente, é porque se libertou de uma expiação, se libertou de uma dívida que carregava, e agora está bem. Então, a explicação espírita consola essa mãe. Com esse raciocínio da reencarnação, nós podemos, então, solucionar as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Sem os conceitos que o Espiritismo traz, não é possível entender o contexto geral da evolução terrena, da evolução humana. Só com esses conceitos de evolução, desde o mineral até o anjo, do verme ao arcanjo, dessa lei divina de responsabilizar quem errou, de reparar o mal que foi feito, de devolver ao outro o que tirou. Sem esses pensamentos tão lógicos, tão racionais, mas que só o Espiritismo traz dessa forma tão completa. Não estou aqui diminuindo outras religiões, tem religiões orientais, inclusive, que falam da reencarnação há tanto tempo, mas só o Espiritismo que eu digo é com esse raciocínio lógico, com essa razão de Kardec que explica. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Então, os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, os estudiosos da mente identificam as moléstias, identificam as doenças, os desequilíbrios, dão uma numeração, do CID para todas as problemáticas. Mas depois de identificar, você precisa remediar. Identificar é importante, é um trabalho essencial da ciência. Mas e a cura? Depois de identificar a doença, como remediá-la?
Em resumo, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Com essa frase, então, a gente finaliza o estudo de hoje, refletindo sobre ela. Não é suficiente analisar a casca, a matéria, o corpo físico. É essencial ir até a causa, atingir o cerne, entender as modificações nas causas, na alma, no passado, nas escolhas feitas, na necessidade de reparação e de evolução. Assim nós conseguiremos, finalmente, compreender as problemáticas humanas, não só na área sexual, mas em todas as áreas que trazem enfermidade aos homens, e, principalmente, entender qual a nossa tarefa como indivíduo que almeja a evolução superior na direção do Pai. Só com essa compreensão nós poderemos atingir a evolução real, integrando então aquele seleto grupo de indivíduos candidatos à angelitude. Ouçamos o estudo de hoje, se necessário, ouçamos novamente do início ao fim, para entendermos que estamos aqui para integrar o grupo que um dia se tornará candidato à angelitude, compreendendo a evolução humana, deixando de direcionar a sua existência apenas para o sexo, para o destaque social, para a prepotência e buscando ideais superiores, ideais de elevação espiritual, ideais de fraternidade, compreendendo a necessidade da reencarnação como chave para explicar as problemáticas do mundo e os nossos conflitos íntimos, as nossas deficiências do espírito. Encerro então mais um estudo do livro No Mundo Maior, desejando a todos que nos acompanham a paz de Deus, o envolvimento de Cristo Jesus em suas vidas, a fim de que todos nós juntos, não eu distanciado de vocês como professor, como palestrante, como produtor de conteúdo espírita, não, juntos, porque também tenho as mesmas deficiências, as mesmas necessidades que necessitam de sublimação. Então, juntos, possamos caminhar na direção do Pai, tendo por guia Jesus, que veio em carne e osso demonstrar esse caminho, porque ele já trilhou. Vejam que o tema do estudo de hoje nos ajuda a entender, inclusive, o nosso mestre, porque demonstra que ele evoluiu em linha reta, compreendeu a necessidade de evolução pelo bem, trilhou esse caminho por conta própria e hoje tem autoridade para falar para a gente. Me siga. Alguém que não passou pelo caminho que a gente está passando não teria autoridade para falar: ei, me segue. Cristo, portanto, quando disse segue-me, é porque ele tem a autoridade de quem já trilhou o caminho. Não o caminho do erro, não o caminho do mal, mas o caminho evolutivo, a que todos estamos subordinados. Que a paz do nosso Mestre, então, possa envolver a cada um, especialmente aqueles que estão em conflito íntimo, aqueles que estão com ideação suicida, que estão com pensamentos negativos e que precisam refletir sobre a bondade divina, sobre as bênçãos que recebe todos os dias, inclusive com o respirar, com o enxergar, com o sentir o calor do sol e o afeto dos familiares. E ainda que não tenha nada disso, a vida dada por Deus, e compreender que as suas tribulações e as suas limitações
não são decorrentes da vontade divina, do capricho de Deus, mas sim das nossas próprias escolhas equivocadas do passado, mas que estamos regularizando os débitos hoje para não mais sofrer amanhã. Graças damos, Mestre, hoje e sempre. E que Maria Santíssima, Mãe das Mães, prossiga a envolver toda a terra com seu manto sagrado, libertador, retirando aqueles mais endividados, mais vinculados ao crime e ao vício, a fim de que possam ter mais uma chance antes que seja tarde. Graças damos, Mestre, e que os nossos mentores não desistam de nós, favorecendo-nos com as suas bênçãos, com seu carinho, com a sua proteção, a fim de que nós possamos trilhar individualmente a caminhada necessária ao nosso despertar. Graças damos, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Até o próximo estudo e um forte abraço a todos.